Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 5 minutos, quinta-feira, e estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso e hoje falando no nosso quadro Nossas Raízes e iniciando então já no Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho nas demais plataformas, lembrando que a gente está no canal do YouTube simultaneamente e também no Quai, no TikTok, no Instagram, em todas as plataformas. E você pode, então, lembrar de compartilhar, curtir, se inscrever no canal e passar o conteúdo que a gente traz para os seus amigos, familiares. E também você pode ouvir através do radinho, pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Lembrando que nós estamos aqui para a Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Carnabarro, que vai trazer um programa especial aqui sobre os nossos pets aí, sobre os problemas que são causados durante as férias aí com os pets na próxima semana. O pessoal abandona, deixa em casa, então vamos ficar ligadinho aqui. Também Colégio Fátima, gente, Colégio Fátima encerra amanhã as matrículas para os alunos que ainda não se matricularam, até às 17 horas de amanhã. Também Brita Pinhal, que tem soluções aí em obras de pequeno, médio e grande porte. Cislimpa, o e-commerce de Santa Maria e região. Saúde Protege, quem não assistiu o programa, eu indico ontem, tivemos um baita programa com muita audiência, com a engenheira Luciana Paola Camilotti, ela que terminou de falar sobre a NR12 e falou sobre os acidentes domésticos, né, e com crianças, com idosos, né. Vale a pena você acessar as nossas redes sociais para poder acompanhar esse programa. E também trouxemos a Luísa Juchen, e que falou aí um pouco sobre a dicção das crianças, a forma de se expressar, porque elas ficam muito tempo em frente às telas de computador, de celular, né, junto com a psicóloga Andriele. Então, você corre lá para acessar. E lembrando que nós temos, a partir de hoje, um novo patrocinador, que é a Tinks. Pensou em tinta, pensou em Tinks. Daqui a pouquinho mais a gente já vai rodar para você um novo comercial e eu já super indico a tinta para você fazer a pintura da sua casa, deixar sua casa bonita, arrumada para o final do ano. Eu já estou pintando a minha lá, né? Com o Hector, que a gente já falou aqui, depois vou dar o contato. Inclusive hoje ele me disse que gravou e mandou para a família dele o comercial dele. Então, gente, vai lá na Ângelo Bolson e em Camobi, tem 2 lojas e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Também conosco no nosso especial de Natal, a Coomate, né, a Cooperativa Mista dos Agricultores de Toropi. Um abraço aí para o presidente Sérgio Rossi e todos os associados lá, que são sempre nossos parceiros. O supermercado Santa Marta e o supermercado Nossa Senhora das Dores, do meu amigo Gilberto Cremonese, da rede Super. Também o Chopp Província. Gente, que delícia o Chopp Província. Ontem eu tomei geladinho. Então, olha, tá na hora de você encomendar o Chopp pro Natal e pro Ano Novo. E lembrando que a gente vai sortear o Chopp Província aqui no programa em véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Então tem que ficar ligado conosco. O Chopp Província, que é o Chopp de Santa Maria. Também, se você não quiser ter aquele incômodo em casa, você já pode reservar aí a sua carne assada crocante no ponto, dourada, o peru, o chester, enfim, para o Natal e para o Ano Novo com o seu Luiz lá do Mercado Progresso. Gente, é uma delícia os assados que ele faz lá. Também a Purifique, minha querida Lia Anual, né? Sempre com os purificadores. E lembrando que a promoção foi até ontem, a promoção dos 20%. E hoje, então, ela já está planejando já uma nova promoção para o mês de dezembro. Também conosco nessa nossa
no nosso Natal, as lojas Safira com looks maravilhosos. A gente vai fazer a live com os looks de sugestão para o Natal e para o Ano Novo. Safira com 3 lojas, né? Na Acampamento, na Medianeira e também lá na Tancredo Neves. As delícias da FAB, para quem quer ter aquele salgadinho gostoso, aquele docinho para reservar para quando chegar os seus familiares ou até toda a ceia, pode entrar em contato com as delícias da FAB no celular 55, que é o WhatsApp 992049552. A gente vai colocar todos eles nas nossas plataformas digitais. E também a nossa representante regional da Tupperware, a Vânia Vaz, onde nós vamos estar divulgando os produtos aí da Tupperware. E meu querido amigo Nercy Heisler, da Mademax Pneus, né? Lembrando que a Mademax Pneus está de aniversário esse mês, então se você quiser comprar o seu pneu para viajar nas férias, ou no Ano Novo, ou no Natal, ou para sua lavoura, vai na Mademax que tem preços super especiais. Então, quero agradecer a esses novos parceiros, a Defende Ferramentas também, que está com um feirão, gente, que voltou e está com esse feirão com até 70% de desconto até sábado. Então, você pode comprar qualquer coisa até 70% de desconto. Tem coisas que tem peça única, então vai lá e aproveita. E um abraço para o Sandro, diretor, né, da Defende, ele que é de Bagé, está se dirigindo para Bagé nesse momento, né? Então, uma boa viagem aí para o Sandro, diretor da Defende. E também um abraço muito carinhoso para a Cristiane, que eu conheci hoje, e também para o Fabrício da Tins, que é uma loja de tinta incrível, um atendimento personalizado, que a gente vai estar falando aí todos os dias, e vamos trazer eles aqui para falar um pouco mais sobre essa tinta e também sobre o atendimento daquele povo e como a gente pode deixar nossa casa mais bonita agora e também economizando, gente, tá bom? E depois a gente vai dar mais recadinhos, tem orquestra sinfônica, tem Teatro 13 de Maio, tem um evento que a gente fez cobertura hoje de manhã no Sebrae, né? Então tem muita coisa bacana, mas a gente vai falar daqui a pouco mais. Mas agora eu vou começar dando boa noite para os convidados aqui do Nossas Raízes, o pessoal que está aqui conosco e que sempre traz temas muito interessantes, e hoje não podia ser diferente, né? E hoje o tema que a gente vai abordar aqui é o desafio de resgatar as raízes da civilização ocidental, né? Eu acho que é um tema bem bacana, você pode interagir conosco, mandar sua mensagem, participar aqui. E vamos começar aí dando boa noite para o pessoal. Boa noite, Luciana, boa noite, Rodrigo, boa noite, Carlos Flávio. E vamos começar aí a falar um pouco sobre esse tema. Quem é que quer abrir esse tema hoje? Pode ser comigo? Pode! Então tá, boa noite às meninas. Boa noite. Ao nosso querido colega Carlos Flávio, né? Aos nossos ouvintes, telespectadores, astronautas. A Lândia também, né? Oi, Lândia. Bem, então, esse é um tema, parece tão áspero assim, né? A pessoa, civilização ocidental parece uma coisa tão distante, né? Mas isso é uma situação tão importante que a gente tem que discutir, porque envolve tudo na nossa vida, não é? Se a gente for falar de empreendedorismo, a gente vai cair nessa questão básica que envolve o nosso jeito de ser, né? O Ocidente, não é? Esse Ocidente que nós ouvimos há 5, 6 décadas está em crise de identidade, né? Então, é um tema muito instigante, parece ser muito amplo, mas que nós, ocidentais, nós sentimos na pele diariamente. Não é? A crise ela se manifesta de várias formas, de muitas maneiras. Não é? Ela geralmente tem uma ponta de lança na cultura, nesse jeito de viver dessas pessoas, mas ela tem um início lá na Grécia, não é? Onde Solon inventa um sistema novo político que se chama democracia, né? O governo do povo, sendo que o povo na época era muito diferente do povo que é hoje. O povo na época, o cidadão, ele era pertencente a uma elite que, portanto, não precisava trabalhar de maneira braçal para conseguir o seu sustento. Então eram pessoas que poderiam dedicar parte da sua vida às leis, ao debate, ao mundo político, não é?
E aí você tem praticamente 400 anos de grande evolução da Grécia, porque através desse sistema, as várias ilhas e localidades que viviam em guerra passaram a se unir e juntar forças, não é? Esparta, por exemplo, que era uma cidade guerreira, se mostrava mais afeita a essa atividade. Atenas, como um local muito dado à questão da própria intelectualidade, lidava com essas questões. Outras localidades era a questão do comércio. Então começou a se evoluir uma situação política que levou a um período extremamente rico da Grécia, que dura aproximadamente essa jornada cronológica de 400 anos, né? Ela passa a entrar em crise à medida em que os sofistas, que eram pessoas que começaram, de certa forma, a instruir essas elites a atuar de uma maneira não mais vinculada àquela condição inicial, né? E aí você tem a crise que ela representa até hoje, que é uma crise de representatividade, né? Ou seja, será que hoje, século XXI, quando eu vou lá, deposito meu voto na urna, aquele sujeito vai me representar de fato? Quais são as propostas? E aí eu posso dizer que nós, enquanto brasileiros, evoluímos muito nos últimos 10 anos, 12 anos, do ponto de vista de entender a dinâmica desse processo e desse sistema, não é, que está passando por transformações muito grandes, não é? E só para fechar um pouco essa minha introdução dessa nossa conversa, a crise do Ocidente eu costumava explicar nas minhas aulas da seguinte forma: é tudo aquilo que faz com que o sírio queira vir para a Itália e o italiano não queira ir para a Síria. Né? Por quê? Porque a maneira de viver dentro de um espírito, primeiro de um catolicismo, de uma religião cristã, de uma filosofia grega, de um direito romano que moldou esse Ocidente, que até hoje na história da humanidade adquiriu uma prevalência dentro dessa sociedade. E por isso as raízes, nós temos que resgatar as situações, os fatos, os heróis, as ações que significaram para a construção desse local chamado Ocidente, onde o sírio quer ir para a Itália e o italiano não quer ir para a Síria. Apesar que já não existe tanta diferença quase em alguns aspectos em relação ao Oriente e o Ocidente, não é? É um pouquinho isso que a gente vai abordar aqui, eu acho. Perfeito. Carlos Flávio, que está pensativo. Boa noite, Lisete. Boa noite, Luciana. Boa noite. Rodrigo, André, que agora está aqui nos estúdios conosco, né, dando todo um apoio, um suporte à Lande, né, comandante da engenharia de som lá, né, da equipe. É verdade. Né, que a Lande a gente não pode esquecer nunca. A gente esqueceu outro dia, se ela quiser nos derrubar, ela nos derruba, né? Então ela é aquela que tem a mão no botão, né? Assim que a gente brinca muito da figura do presidente norte-americano, né, que tem aquela pasta com os botões vermelhos, a Lande é a figura mais importante aqui no cenário. Corta o áudio, se quiser também. Ela está na equipe de sabotagem. Essas brincadeiras são interessantes para que a gente possa fazer descontrair numa tarde quente em Santa Maria, mais uma vez, né? Santa Maria é uma cidade que realmente tem seus extremos. E esse tema, como disse o Rodrigo na sua introdução, é algo que nós vimos com muita preocupação a cada período que passa, gente, principalmente quando você vê algumas figuras que, quando eles ocupam agora com uma frequência que não era comum, ou seja, muito incomum, que é o caso de uma figura que é aquele que é o agente criador do Fórum Econômico Mundial, que hoje tem essa nomenclatura, Klaus Schwab, quando essa pessoa quer fazer a grande reinicialização, o Great Reset. Aí você vê, nós deitamos à sombra dessa árvore com essas raízes profundas que é a civilização ocidental, e há figuras que julgam que talvez esse processo entre em colapso e querem fazer uma grande reinicialização. E é a civilização que mais sofre, que mais apedrejada é. E que nos legou universidades, que nos legou, por exemplo, os caminhos da liberdade.
da grande literatura, de grandes homens das artes, das obras, que proporcionou esse avanço técnico-científico, e isso tem a ver, e nós falamos várias vezes aqui, e esse programa está dentro da figura do empreendedorismo, e você não consegue atingir determinados níveis se não houver liberdade. E hoje nós vimos, como o Rodrigo estava citando, quando começou há muito tempo o nosso berço na Grécia, da filosofia grega, da moral judaico-cristã, que é o alicerce da nossa fé, que depois nós temos o direito romano, que hoje essa questão do direito, né, eu não sei, Lisete, se tu tens trazido alguém dessa área também para fazer algum debate, porque é uma preocupação muito grande hoje no Brasil. Esse alicerce também está sendo questionado, porque aquela história que se fala, e um dia brincando até com o Rodrigo, Luciana, diz assim, ó, tá, mas existe... Porque essa história, eu não gosto muito de algumas expressões, Estado Democrático de Direito. Ora, o Estado de Direito está dentro de um Estado livre. Senão não tem. Tem alguns países tão fechados, eu acredito que na Coreia do Norte não exista Estado de Direito. Como é o trabalho de um advogado na Coreia do Norte, né? Sabe em Cuba, que né? a gente, aqui em Santa Maria, nós na Rádio Membuí temos uma dificuldade em relação aos advogados, porque até eu fiz um questionamento para a OAB, porque cada vez que a gente traz um advogado, normalmente ele é notificado. E tem outros locais que eles vão lá e dão sua opinião, falam. Então agora a gente tem trazido, mas com um tema específico. Aconteceu tal tema, e a gente aborda este tema, porque normalmente eles são notificados, tem que responder a processo, porque não podem estar frequentemente na emissora, sendo que várias emissoras têm pessoas fixas nas bancadas, né? Sim. Então, uma das coisas que eu tenho reclamado bastante. Então, normalmente tenho trazido para falar de determinados temas, ou que o público pede, ou que acontece naquele momento, para falar sobre aquele momento. Uma análise mais técnica de um tema específico, né? Isso, porque a gente tem esse problema seríssimo, é incrível. Denúncia, porque o advogado, se bem que a gente não fica falando o nome do advogado e dando, a pessoa vem aqui, a gente cita o nome, mas essa pessoa, a pessoa que vai contratar o advogado que ela quiser, não é o que vem dar a sua opinião. Mas você não está fazendo propaganda aqui, você está debatendo um tema que... muitas vezes um tema para que você tenha também o olhar, né, digamos, a cosmovisão no campo do direito. Exatamente. Então isso o que você acabou de falar é justamente isso que nos preocupa. E é isso que nós estamos realmente intranquilos em relação ao futuro de toda essa civilização, com todo esse legado gigantesco, e que hoje talvez descambou, né, vou usar essa expressão, para um caminho que foi muito permissivo, abriu em demasia. O Rodrigo falava aqui até mesmo a questão da Itália, e nós sabemos que muitos desses países agora, com algumas mudanças que houveram, eles também estão nessa busca de resgate, né, das suas raízes. E nós sabemos também que a própria configuração da Itália, a Itália é um país novo, assim como a Alemanha é um país novo, a sua configuração era totalmente diferente até 1800 e o final, né, do século XIX. A Alemanha é 1875, né? Nós somos Brasil 1822, né? Quer dizer, nós somos mais antigos do que a Alemanha. E a gente sabe que existem crises na questão do Ocidente, em alguns países, quando houve aquela questão da queda da cortina de ferro, onde alguns países depois se dividiram, né? Eles eram mantidos sob uma pressão muito forte, e esses povos, muitos deles acabaram perseverando, se separaram, foram buscar suas identidades. Então essa é uma discussão muito interessante, porque ela traz, durante um período delicado que nós vivemos, e eu citei uma figura que foi um dos proponentes do Código Econômico Mundial, que hoje fala abertamente em promover mudanças que nos trazem, Lisete, uma insegurança muito grande. O que você quer reinicializar? E nessa reinicialização, o que fica? Porque me parece que isso é quase um caos total. E até vou deixar para o Rodrigo, depois para a Luciana, um caos total. E o que nós vamos aproveitar? Porque senão, se você queimar, você destruir tudo aquilo que é a base, que nos trouxe esse legado todo, que reconstrução é essa?
Se é que isso é uma reconstrução ou uma nova figura, porque a estética de um determinado tipo de prédio não me interessa mais e eu vou construir sobre os seus escombros. É assim que nós vivemos hoje essa sociedade, que tivemos aquela crise de 68 em Paris, que nós vimos que, né, que para algumas pessoas aqui eram filhinhos de papais entediados, né, descrito assim por Roger Scruton e tantos outros pensadores. Perfeito. Luciana, vou deixar contigo agora. Gente, ficou difícil depois desses dois. Né? Eles... Mas assim, para um empresário, para aquele sujeito que, como nós falávamos anteriormente, né, Luciano, de que o ambiente possível é aquele onde riqueza gera riqueza, né? Onde liberdade aquele sujeito... é prosperidade. Isso. É o livro da Ayn Rand que a gente estava falando, né? Mas assim, eu acabei de ler. Sensacional, né? Para ti, assim, como uma empresária, como uma pessoa importante, como todas as outras, mas sim no sentido de que dentro dessa ideia que nós sempre nutrimos de que riqueza gera riqueza, como tu pensas essas situações? Assim? Há um limite? Existe esse limite? Estamos nesse limite, nesse limiar? Eu até gostaria de fazer uma exposição um pouco mais fora dessa tua pergunta. Uhum. Porque quando a gente aborda esse tema, o que eu estava pensando enquanto vocês iam falando que verdade gera liberdade, em primeiro lugar. Uma das nossas raízes mais profundas, e eu acho que é a raiz axial da nossa história, é a liberdade. Depois da liberdade, nós ramificamos em várias coisas, várias outras coisas importantes para a nossa vida. Mas a liberdade, hoje a gente está vendo a importância dela no momento que nós estamos perdendo liberdades, né? Mas uma coisa que me toca muito de analisar a história a partir dos anos 50 para cá, e eu não sou tão jovem assim, eu presenciei uma mudança social significativa de comportamentos na minha família e na minha sociedade, aqui em Santa Maria, onde eu sou raiz aqui, que eu gostaria de pontuar. A nossa civilização, ela vinha muito bem, ela vinha florescendo, e quando ela entra nos anos 50, 60 e explode nos anos 70 uma quebra de valores e princípios, que eu acho que está o problema não é só os valores, porque valores são passageiros e princípios são eternos, são colocadas expostas algumas dessas raízes que são um padrão que vocês sabem muito melhor do que eu, porque eu tive aula com vocês e vocês tão bem nos mostraram que esses padrões são testados na história da nossa humanidade, do que é certo, do que é errado, do que devemos e que não devemos fazer. E tem uma passagem bíblica que diz: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Essa é uma frase que ela tem a essência do que é a liberdade verdadeira. Porque nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Eu posso ter um dia, nutrir um sentimento de raiva por alguém, de querer matar aquela pessoa. Não que eu queira fazer isso e deva fazer isso. Tá? Então, uma coisa é tu poder fazer e outra coisa é se isso vai ser bom para ti. E houve nesse momento que eu estou tentando colocar entre 3 décadas, tá? Década de 60, 70 e 80, uma explosão de movimentos dentro da sociedade que começou com a grande explosão da era hippie, que vem chocar a família, ela vem chocar a estrutura da família pai, mãe e filhos, e ela rompe com uma série de coisas milenares que, inclusive, eu acho que a mais grave é o respeito aos pais. É tu abandonar os teus pais como se eles nada mais valessem para ti. Como se essa juventude se empoderasse de uma liberdade
que era uma atração na época, aquele sentimento de liberdade sem nenhuma responsabilidade. E aí a gente vem arrastando movimentos como o feminismo, que também vem destruir a mulher, porque a mulher que ela aborta, ela passa por um processo de destruição da maternidade. Ela é o ventre da sociedade. A partir do momento que ela aborta, ela passa a assassinar dentro do seu ventre a nossa sociedade. Isso é uma coisa muito grave, ela passa a assassinar o ser humano, aquele ser que ela deveria mais cuidar e proteger, é ela o elemento de expurgar a vida e ser, então, o elemento que passa a poder fazer o que não deve. Né? E vários outros movimentos, como a liberação das drogas, que são coisas assim, gente, que nós temos hoje que avaliar se realmente essa liberdade era isso que a gente queria na nossa sociedade, se isso fez bem para nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos tios, para os nossos pais, para nossas mães, porque nós já estamos vivendo numa geração em que nós já somos subproduto dessa liberdade dos anos 60, 70, 80, que causaram máculas profundas, destruiu a família, separou a família, entrou também a questão da mudança dos costumes sobre a fidelidade. Então não se leva mais a sério ninguém. As pessoas passaram a viver várias experiências frustradas e irem somando essas experiências e se tornando pessoas solitárias e tristes. Pessoas que não vão ter família do seu lado na sua idade mais avançada. Não vão ter um companheiro para andar de mão dadas. Então, assim, tem coisas que eu acho, pessoal, que é mais importante do que tudo, que são coisas que realmente são princípios que forjam o ser humano e que preservam o ser humano, que são o nosso escudo. Eu sempre digo que o cristão tem uma grande vantagem. Ele não tem filtro, nós temos escudo. Porque quando a gente tem um princípio sólido cristão, nada passa, ele é proteção, ele é escudo e nada nos atinge. Nós conseguimos, muitas vezes, superar essas transformações que foram maléficas, por isso que a gente está aqui perguntando como resgatar os princípios da cultura ocidental, que eram tão belos em determinada época. As coisas eram tranquilas, e daí houve um movimento de dizer, não, aquilo era falso, aquilo não valia, as mulheres eram oprimidas, os homens eram machistas. E aí eu olho para trás e vejo, assim, dentro da minha própria família, homens maravilhosos, avós que foram um exemplo. O meu avô paterno perdeu a minha avó aos 42 anos. Os meus dois avós, paternos e maternos, eles ficaram sozinhos aos 42 anos. E eles morreram longevos e em celibato. Eles não casaram de novo. De tanto que eles eram apaixonados pelas pessoas, que eles constituíram essas famílias gigantes, grandes, porque meu avô teve 11 filhos e a minha avó teve 5 filhos. Então, hoje eu tenho 80 primos, irmãos. Eu tenho uma tia que teve mais 13 filhos. Então, eram famílias que compartilhavam de valores realmente cristãos e que eu tenho saudade dessa vivência, que hoje o que a gente vê é totalmente diferente, é uma coisa que não é tão saudável como era antes. Então, esse resgate que eu falo para vocês, ele é mais de uma vivência histórica minha do que uma coisa estudada. E que é uma coisa, por ser uma vivência, uma coisa real, perceptível nas relações familiares que eu vivi, que eu observei, que os meus avós eram muito mais estruturados do que os meus pais, do que a minha geração, e que talvez os nossos filhos agora tenham que fazer esse resgate antes de cair num precipício, num abismo sem limites, sem valores, sem
princípio, Então, sem mais nada. Então eu quero aproveitar, assim, hoje vamos aproveitar, vamos judiar do Rodrigo, né? Então, assim, ó, se utilizando agora dessa exposição da Luciana, Rodrigo, quando você abordava na sala de aula a respeito dos alicerces desta civilização, daqueles que foram seus pilares, aonde as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que nos assistirão a posteriori poderão observar que começaram a ver os primeiros movimentos de tentativa de causar danos, arranhões e prejuízos a essa civilização que vieram culminar naquilo que estamos debatendo nessa mesa hoje. Antes do Rodrigo responder, nós vamos ao intervalo. E depois do Rodrigo responder, eu quero colocar um questionamento para vocês sobre o meu ponto de vista em relação ao meu trabalho, em relação à comunicação de hoje. Mas nós vamos ao intervalo, em seguidinha o Rodrigo responde aí para o CF. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imembuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, T-Cross Sense, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e a líder de vendas em 2022, a partir de 111.310, com 70% de entrada e saldo em 18 vezes com taxa zero. Venha até Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Chegou o Clube Muito Mais Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks. O X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks. O novo sempre vem. Aproveite! Promoção de final de ano, seladora Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor 18 litros por R$ 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10. Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber, 785. Atenção, prazo de matrículas. Colégio Fátima informa. O período de matrícula para alunos do Colégio Fátima foi prorrogado até às 17 horas do dia 2 de dezembro, sexta-feira. Confirme. Matrícula, alunos do Colégio Fátima, prorrogado até às 5 da tarde de sexta-feira, 2 de dezembro. Confirme. Educação e humanização. Colégio Fátima, 70 anos. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento.
Policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h39. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Um abraço especial aí para o nosso chefe Alcides Henrique Zap, também para a dona Tita, que estão nos acompanhando. Lande vai ligar para ti, o seu Alcides. Até estava falando da qualidade do som aqui, né? Então, para a gente dar uma observada. Mas a gente está de volta, então, aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. E muita gente mandando seus recadinhos aqui na nossa live. E nós estamos aqui, então, para a Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege e também nos nossos especiais de Natal e final de ano, Coomate, também os supermercados Santa Marta e o mercado Nossa Senhora das Dores, sobre a gestão da família Cremonese, né, que é integrante da Rede Super, o Chopp Província, o Chopp de Santa Maria, que não pode faltar na sua ceia, na sua virada de ano, também o mercado Progresso, que faz lá a sua ave Chester, enfim, você pode encomendar com o seu Luiz lá no mercado Progresso, a Purifique com a minha querida Lia Noal, as lojas Safira, com a Ângela Bagolin, que você pode, então, Sacol Bagolin, escolher o seu look, tanto para o Natal como no Novo. Também as delícias da FAB. Também com a representante regional da Tupperware, onde a gente vai estar divulgando aí os produtos novos da Tupperware, e o seu Nercy Heisler da Mademax Pneus. E hoje nós temos um novo parceiro iniciando conosco e a gente quer dar as boas-vindas para eles que estão iniciando nesse trabalho aqui no Empreender com Sucesso, onde a gente vai divulgar esse momento importante da gente cuidar da casa da gente, né, de um momento que passamos depois de 2 anos aí com pandemia, onde vamos receber os nossos familiares, vamos receber amigos no final do ano, né, e a gente quer deixar a nossa casa mais bonita, a nossa piscina, ou enfim, né, a casa de um filho ou de alguém. Então, você pode aproveitar as ofertas que nós temos aí da nossa nova parceira, que é a Teams. E você pode mudar, então, todo o seu ambiente. Hoje a gente está desenvolvendo, a partir de hoje, uma campanha. Amanhã você já vai ouvir ela no ar. Não sei se Lante já colocou no ar ou não, mas eu vou pedir daqui a pouquinho para colocar no ar. Gente, e tem preços muito especiais, ofertas como o selador Resicolor de 14 litros por apenas R$ 82,00. Não tem preço igual na cidade. Outra coisa também, gente, a tinta acrílica sem brilho, tá? Branca ou Resicolor de 18 litros
por R$310 no dinheiro no Pix. Não dá para perder, pega o seu 13º, pega e vai arrumar sua casa para aumentar a energia dessa casa, para você ter a casa bonita para o final do ano. E a gente vai estar trazendo mais informações, vamos trazer lives de lá, vamos trazer aí uma proposta muito bacana para você que nos ouve aqui participar e também cuidar da sua casa. Bom, nós estamos então no Nossas Raízes e o Carlos Flávio fez uma pergunta, né, pro meu amigo Rodrigo. Então, o Rodrigo vai responder essa pergunta aí. A pergunta foi tão longa que eu esqueci da pergunta, vou ter que repetir agora. Vamos lá. Tu sabe que isso é uma provocação? Eu tenho um colega na universidade que ele diz assim, o Carlos Flávio olha, nos eventos, hein, não vai fazer pergunta porque ele faz uma palestra antes. Aí eu cheguei e não falo mais. Aí um dia, estava um silêncio enorme, e aí, Carlos Flávio, não vais fazer uma pergunta? Eu disse, não, acabei de ser queimado em público. Então aqui, agora saindo da brincadeira... No trabalho ele é conhecido como Doutor Palestrinha. Né? Então assim, olha a palestra hoje quando chegamos. Então depois da abordagem que a Luciana fez, trazendo para um momento mais atual, nosso, nas décadas de 60, 70, 80, décadas essas também inspiradoras nas músicas dos grandes festivais, né? A década da discoteca, só para lembrar algumas pessoas, né, nosso momento de jovem. O Rodrigo é o mais jovem, é o bebê da turma, né? É o bebê. Né? O bebê, Essa época usava fralda ainda, né? Não tinha essa ideia do mundo desse. Mas a pergunta que eu fiz para o Rodrigo, assim, do que nós falamos... Que fralda de pano, né? Naquela época dava trabalho para a mãe ainda, tinha que lavar a fralda. Né? Então, assim, Rodrigo, daquilo que quando estavas à frente dos teus alunos, discutindo diferentes períodos civilizacionais. Quando abordavas o tema, e eu volto a dizer, quando você dizia, olha, esses são os alicerces, esses são os pilares. E quando esses pilares, esses alicerces passaram a ser, de alguma forma, sofrer tamanha agressão, que momentos são esses na história, que figuras seriam essas que, de alguma maneira, começavam a causar esse impacto e que hoje nós estamos aqui debatendo sobre isso? Carlos Flávio, isso é uma abordagem que eu acabei buscando à medida em que a profissão do cientista social ela parece ser inócua nesse momento, à medida em que ela está cercada de toda uma movimentação que auxilia, na minha maneira de ver, na minha opinião, no caos que se estabelece. E à medida que eu percebo isso, mas não consigo arrumar elementos para que seja mais contundente essa explicação, eu comecei a estudar. E aí a gente percebe que no século XX, já no início do século XX, você já tem propostas de intelectuais, nesse momento, de querer mudar essa sociedade que nós tínhamos como a denominação tradicional. Então, a intelectualidade europeia, principalmente, ela começa a perceber que um processo de transformação de uma sociedade de maneira violenta, ela não vai render frutos. Porque nós vivíamos numa segunda, terceira fase da Revolução Industrial, onde esse operário conseguia, através daquilo que a gente chama de uma mobilidade social dentro de alguns países da Europa, ascender socialmente. Esse operário ele não vai querer trocar uma conquista concreta, ou seja, o seu filho, ele é um operário da construção civil, o seu filho já passa a ser um professor, né? Depois, na outra geração, esse filho desse professor se torna um advogado, um engenheiro. E ele nota que há, pelo seu esforço enquanto indivíduo pobre, conseguiu ascender em gerações futuras. E aí você tem toda uma ideologia que prega os malefícios de um sistema capitalista, né? Prega elementos que são ilógicos. Não há lógica de dizer que há uma igualdade, sendo que se nós aqui sentados nessa mesa somos 4 pessoas que pensam diferente, né? Sobre englobando as mais diversas questões que envolvem as nossas vidas. Não tem como você investir num conteúdo ligado a uma igualdade, sendo que a igualdade ela não existe, né? E esse sujeito que lá no século XIX e no século XX, no início, vê essa geração
evoluindo dentro daquilo que a gente chama de uma mobilidade social, ele não adere a esse caráter violento e revolucionário, porque as conquistas dele, geracionalmente falando, elas se concretizam, há um outro movimento, que aí você passa a... Quando esses intelectuais veem essa situação e pensam assim, bom, eu vou ter que atuar de outra forma, então eu vou ter que mudar o senso comum das coisas. Como é que eu mudo isso? Moldando o aparato educacional, o sistema de ensino, né? Aí você passa a mudar a cultura, mudar a noção de senso comum que se estabelece, e aquilo que foi nutrido durante muitas décadas e até séculos, vamos dizer assim, né, começa a ser mudado de maneira muito violenta sob o ponto de vista de uma demanda cronológica. Então, quando a Luciana fala dessas mudanças significativas nos anos 60 e 70, com a Revolução Sexual, com o Flower Power, com os Black Panthers, não é? Que lutam, de fato, por algumas demandas que são importantes, porque a questão racial norte-americana ela tem uma dimensão que não tem a brasileira. Não é? A população negra nos Estados Unidos ela é uma minoria em relação às demais. Aqui no Brasil é diferente. E nesse sentido há uma importação de uma ideia em contextos culturais que são diferentes. E isso tudo tem um vínculo de canalização que são os meios acadêmicos. Não é? Então, com isso também você não vai diretamente dizer que racismo não existe. Claro que existe. Né? Machismo existe em grande medida? Existe. Mas transformar tudo isso em uma pauta política para impor uma força de uma minoria em relação à maioria é que nós nos encontramos hoje nesse embate de forças antagônicas. Não é? Só que a maioria dessa população que tinha um ritmo de vida, que tinha uma noção de cultura, percebeu esse maniqueísmo que é propositadamente colocado no seio das famílias, das sociedades, e que passa a valorizar algumas coisas, como a propriedade privada, por exemplo. Isso é uma situação limite dentro da sociedade ocidental, onde é uma cláusula pétrea dentro do convívio dos ocidentais, mas que todo momento está sendo fustigada. Né? Ou seja, vamos dar um exemplo. Nós estávamos falando da questão jurídica, né, no ambiente judicial. Né? Quando se fala de que a propriedade privada ela é um direito de todos no Brasil, mas subvencionada a um interesse social. Quando você coloca a expressão interesse social, ela pode estar embutida em várias situações. Né? Quem vai coordenar esse interesse social? Quem, na verdade, quer o interesse social? Né? Quem representa esse interesse social? Não é? Quem quer? Em tese seriam aqueles representantes do povo. Mas se esses representantes do povo, como nós vimos no início da minha fala, que na democracia nós temos um problema de representação, ou seja, será que o sujeito com quem eu depositei meu voto vai fazer frente às necessidades minhas enquanto indivíduo? E a propriedade privada é um desses alicerces, é um desses fundamentos que trouxe essa prosperidade à sociedade. A estabilidade. Tanto que houve um movimento uns anos atrás, e a gente aqui fala sempre com reservas, na própria China, que alterou a sua Constituição para tentar criar um nível de garantia, e quem me vê, eu estou colocando entre aspas, da figura deste alicerce que é a propriedade privada. Eu até pensei que esse jovem ele ia discorrer um pouco também sobre aqueles que eu considero um pouco mais obscurantistas do que iluministas, que fizeram toda uma revisão histórica tentando transformar a Idade Média, que foi uma idade extremamente rica de luzes, em Idade das Trevas. Né? E eles também foram aqueles que proporcionaram também as bases para que todo um grande crime contra a humanidade, que se faz uma leitura errada, que é a Revolução Francesa. Vejam só como as coisas começam também a ocorrer nesse sentido. E quando o Rodrigo coloca, de fato, de que quando alguns grupos que eram intencionalmente aqueles que acreditavam que fariam todo um movimento, que trabalhariam como base de um processo revolucionário, e a mente revolucionária é sempre perversa, essas pessoas compreenderam que a partir do seu esforço, a sua dedicação, eles eram agentes transformadores. E eles passaram a ser agora
indesejáveis esse processo. Ficou apenas a figura simbólica, né? Claro. Mas eles, literalmente, ascendem. E somente nessa liberdade, no livre mercado, é que as pessoas têm a oportunidade de sair de uma condição A. E tu aqui mesmo, Lisete, assim, a gente não gosta, às vezes, de trazer certas coisas, porque senão fica muito no eu mesmo, né? Sim, mas assim, ó, tu, a Luciana, trouxeram situações já várias vezes. Nós tentamos trazer figuras aqui que saem dessa condição. Não são ainda talvez conhecidos da grande massa, não ganham as estrelas, não ganham a máquina de propaganda, mas são pessoas que pelo seu esforço próprio conquistaram a sua casa, o seu carro, o seu espaço de trabalho, a respeitabilidade na sociedade, promove eventos. Aquele rapaz agora que eu me lembrei, que nós trouxemos aqui, que é campeão, né? Olha o quanto ele proporciona. Seu Eugênio, né? Seu Eugênio. Eugênio, né? Lembrando aqui, desculpa, Eugênio, viu? Mas assim, ó, é a idade, já estou ficando já senil. Então, assim, ó, vejam o quanto isso é possível nesse ambiente construído. Mas eu não quero tomar teu tempo, tu disse que também tinha uma pergunta ou um comentário a respeito de comunicação e empreendedorismo. Falando no Eugênio bem rapidinho, quero mandar um abraço para o pessoal do Mercado das Rações, que depois do nosso programa também está apoiando o Eugênio. E inclusive o Eugênio me pediu uma entrevista que a gente vai trazer esse pessoal aqui sim. Para falar um pouco também desse apoio que eles têm, não só ao Eugênio, a vários projetos, aos animaizinhos, enfim, muitos projetos, mas muita gratidão, né, ao pessoal lá, então, por ter comprado essa ideia de apoiar o Eugênio através do programa aqui. Então, a gente quer agradecer muito. Na verdade, eu quero colocar um questionamento que eu me faço muitas vezes. Nós que somos da comunicação, eu não tanto, porque eu sou mais do empreendedorismo, mas a mídia em geral, tá? Como é que vocês estão enxergando hoje esse excesso de informações, esses desencontros de informações? Porque se tu pegar uma emissora, tu vai ouvir uma coisa, tu vai pegar outra, tu vai ouvir outra coisa. Gera um monte de conteúdo que eu não sei, me parece, eu quero ouvir vocês, que nessa época mais longínqua, um pouco, as informações eram as mesmas. Todo mundo escutava o correspondente Renner e vinha o conteúdo lá, era aquele conteúdo sério, todo mundo falando a mesma linguagem. Hoje parece que determinadas empresas levam para um lado, outra para o outro lado, que não tem mais aquela comunicação como tu deveria fazer, né? Tu é o jornalista, tu tem que olhar com olhos de jornalista e não tomar partido, né, na comunicação. Então, uma das coisas que eu considero muito importante, a Imembuí trabalha muito com notícias, informação, com credibilidade, mas, assim, eu hoje, por exemplo, eu não sinto vontade de assistir uma televisão. Por quê? Porque se tu for olhar, e tu sabe, nós que estamos aqui dentro, a gente sabe das informações, tu acaba assistindo, tu vê que tem coisas que são barbaridades. Que estão não fazendo uma reportagem, mas passando uma mensagem. Exatamente. Um determinado foco que é dado conforme eles querem. E aí o que acontece? Muitas pessoas, elas vão atrás dessas mensagens, até porque me parece que às vezes, como diz o Carlos Flávio, entre parênteses, é melhor que as pessoas tenham menos conhecimento, saibam menos, se informem menos, para que elas aceitem tudo. O foco que está sendo dado. Tá dando esse caminho, eu tenho que ir nesse caminho, eu não tenho outra opção. Né? Então, eu acho que é importante que nós temos vários caminhos, é que a gente também tem que saber escolher, e me parece que às vezes nós não sabemos escolher. Não sei o que vocês acham em relação assim, à comunicação, porque hoje a gente vê Facebook, a gente vê plataformas, a gente vê YouTube, a gente vê rádios web, a gente vê rádios normais, a gente vê televisão, mas me parece que cada um tem um enfoque um pouco diferente. Vocês não acham isso? Isso tudo não nasce do nada, né? Quando a gente começa a estudar as relações sociais e os fenômenos históricos, a gente sabe que o acaso ele não existe,
Ele só se mostra como acaso à medida em que ainda alguém não chegou no elemento fulcral do fato que está estudando. E isso sai do ambiente acadêmico, muitas vezes. Porque incute na cabeça dos estudantes que o seu exercício é um exercício de transformação social, não é de vincular a informação com aquilo que realmente é. De formação acadêmica em si, está fora do contexto. Então você é um agente de transformação social. Não... Você não é mais um profissional que tenta interpretar aquela realidade do jeito que ela é, o fato como ele é. Não é? Eu costumo dar o mesmo exemplo, acho que já comentei aqui, de um vídeo que eu passei, onde existia um agente de segurança pública, foi interpelar um rapaz que estava pichando um prédio, e do outro lado da rua, um vídeo bastante importante na época, chamavam o agente de segurança pública de assassino. Aí eu paro o vídeo, pergunto para os alunos, e eles dizem exatamente aquilo que foi reproduzido no vídeo. E aí eu fiz a pergunta de novo. Vocês conhecem a trajetória desse profissional de segurança pública? Porque se vocês não conhecem, vocês não podem dizer que é um assassino. Então há uma inversão do senso comum. Onde em alguns momentos, há décadas atrás, seria altamente condenável por conta dessa sociedade, um ato como pichar uma parede, porque é um ato ilegal sob o ponto de vista do código, do arcabouço jurídico, não é uma situação normal, não é? Mas aí o que acontece? Que hoje nós vivemos numa condição em que a gente não consegue interpretar aquilo que vê. Então esse é o principal fenômeno que destrói a sociedade ocidental, é essa. Nós não conseguimos interpretar o que estamos vendo. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. É como se você chegasse no fundo de um poço e descobrisse que no fundo desse poço existe um alçapão. Nós estamos agora dentro de um alçapão, dentro do fundo do poço. Não é? E uma parte significativa da sociedade brasileira e também da sociedade mundial está percebendo que está dentro de um alçapão. E que não dá mais para conter essa visão, porque o grande fenômeno do século XXI e do final do século XX é o advento da internet. Porque ela abriu a caixa de Pandora. Não é? À medida que ela consegue registrar, os agentes registram isso. Os meios de comunicação passam por uma transformação imensa. E, coincidentemente, o próprio rádio, como um veículo ad eterno, vamos dizer assim, porque já decretaram a morte do rádio várias vezes e ele continua cada vez mais forte. Não é? Por quê? Porque ele produz elementos na imaginação do sujeito. Não é? Eu sei que são temas complexos, mas são temas que conduzem a nossa vida em grande aspecto. E nós temos que retomar essa ideia de interpretar as coisas como elas realmente nos apresentam, e não com aquilo que nos disseram como funciona. Não é? A realidade ela não é maniqueísta. A realidade ela tem várias circunstâncias, mas ela continua sendo uma realidade pautada numa verdade. A verdade ela existe. Não dá para você se manter dentro de uma análise com uma visão relativista, ou seja, se me favorece, vale, daqui a pouco não vale. Quando tu comentaste a questão dos meios de comunicação, eu tenho uma publicação de um jornal europeu que faz uma matéria com um presidente do Brasil de uma forma para a Espanha, e 15 minutos depois, a mesma matéria tem um conteúdo completamente diferente para consumo interno no Brasil. Nossa. Então isso é de uma esquizofrenia absurda. Daí não é informação, é tendência, né? Tu entende? Então assim, como se estabelecer um vínculo? Né? Deu a tendência que quis. Como estabelecer um vínculo fidedigno? É estabelecendo uma relação de confiança com esse ouvinte, uma relação de confiança com esse telespectador, que despertou para essa realidade perversa que estavam tentando impor a ele, não é? Então é por isso que um sujeito que abre um celular em casa e fala algumas coisas, tem 1 milhão de telespectadores, e um programa tradicional das 20 horas cai vertiginosamente a audiência. Por quê? Porque ela não traz consigo elementos que fazem sentido e sempre vão fazer para o outro lado. Temos que fazer sentido, né? Nós temos que produzir sentido para
quem está nos ouvindo no radinho com pilha lá no interior de Santa Flora, por exemplo, né? Da Boca do Monte, mesmo num conteúdo indigesto, ele vai, de alguma forma, entender que isso é uma manifestação importante e que a gente precisa restabelecer isso. E isso é falar de raízes. Isso é raiz, né? Verdadeiramente. É buscar o sentido das coisas, porque nos impõe uma lógica que nos tiram a realidade e nos tiram a possibilidade de estabelecer sentido sobre as coisas. Não é? Então, o ponto inicial disso é a cultura massificada de uma determinada forma, mas isso está mudando, para vocês terem uma ideia, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde cedia a Disney, que estava com uma proposta de usar a cultura como uma ferramenta política, mudou a sua trajetória por conta de uma pressão da comunidade do próprio governador da Flórida. Né? Por quê? Porque ela adquiriu um tal poder, uma empresa como essa, que ela era um feudo dentro de um estado como a Flórida, que tem uma característica específica. Então, uma das maiores empresas do mundo teve que se ajoelhar perante uma comunidade e um governante que se sentiu representado por essa comunidade e vice-versa também, e que tomou uma atitude no sentido de voltar a um patamar que outrora representava um movimento de uma empresa privada que não influenciava os desígnios políticos e sim promovia entretenimento somente. Tanto que se diz que a figura do Walt Disney, né, ele se reviraria no túmulo ao ver o que foi feito da Disney. Verdade. Porque o pensamento dele colide frontalmente do que é apresentado hoje, e houve uma mudança na direção, né? Claro. O Rodrigo, até a destruição dos heróis. Sim, essa reconfiguração. E da sua retidão de caráter, dos seus, né, dos seus princípios, que a gente, quando a gente era criança, a gente escutava uma história da Bela Adormecida do príncipe. O príncipe não era um corrupto, o príncipe não era um ladrão. O príncipe não era um sem vergonha, a princesa não era uma louca, existia um senso, um bom senso, né? Então, se tu pegares qualquer história da nossa época, ela tinha início, meio e fim, tinha um propósito, tinha um sacrifício e um mérito. E isso faz sentido na vida. E sempre tinha aquela lição que a gente tirava, a lição. Né, que perguntava assim, qual é a lição que tu tirou da história de hoje? E muitas vezes esse era até um exercício de aula, da aula de português, interpretação de textos. E aí hoje, quando eu olho assim, as coisas que vêm nos cadernos, né, que a gente vê na internet, o que os professores colocam na aula, gente, é uma aberração. E isso deve estar fazendo um mal para a cabeça das crianças, violento, porque elas ficam sem o bom senso do que é certo, o que é errado, o que é mérito, o que é sacrifício, o que é glória. Confusão. É muito complicado ser criança hoje em dia. E dentro desse conflito nós temos ouvido muito, e até mesmo em ambientes religiosos, de que é preciso, olhem só, está dentro do tema aqui, que é preciso se pensar em novos princípios e valores. Princípios, gente! Como? Você está entendendo? Ao ponto que chega, é isso que vocês estão falando. Eterno, esse conflito. Como novo princípio. E quando o Rodrigo fala em sentido, eu sempre me lembro, né, de um fragmento de um poema do Mário Quintana que diz que o que mata um jardim não é o abandono. O que mata um jardim é este olhar vazio de quem por ele passa indiferente. Então, essas questões todas, essas questões todas que nós estamos falando aqui é buscar sentido à vida. E nós vimos países asiáticos que incorporaram princípios nossos. Vamos pegar a Coreia do Sul, vamos pegar Singapura, que era um lugar de 700 e poucos metros quadrados, vamos pegar o Japão, e ao incorporar esses valores e princípios da civilização ocidental, viraram, né, na mega desses países. Reduziram os seus índices de pobreza, proporcionaram ganhos e benefícios. Bem-estar social. E aí, quer dizer, aqueles que pegarem e
Trouxeram, vejam só, imagine o conflito que ocorreu, e nós estamos falando aqui em países milenares, né? Que viram nesses elementos substância justamente que proporcionaria a saída. Tu pega uma Coreia do Sul, em 50 anos ela sai de quarto mundo, quinto mundo, sexto mundo, para o que ela é hoje. E ela tem uma comparação lógica com o outro lado, que é a Coreia do Norte. Não é aquela coisa assim, não, mas tu não tens comparação. Como não tem comparação? Foi o caso do Vietnã do Sul, Vietnã do Norte. Nós temos Singapura, que era miserável. Uma ilha de 700 e poucos quilômetros quadrados, se não me falha a memória. Aí você olha, tem uma TV Samsung coreana, tem um celular coreano. Né? Olha sul-coreano, né? Mas olha Taiwan. Né? E isso que a Lisete falou, Lisete, eu vou dizer uma coisa. Eu posso dar alguns nomes aqui? Pode. O jornalista Guilherme Fiuza, ele fala muito num sentido um tanto contrário do que tu trataste, que é a questão do chamado consórcio das grandes empresas. Que praticamente você assiste a A, a B, a C e a D, e ela tem a mesma informação. Sim, pasteurizada, como se fosse uma indução, né? Foi, eu quero impor uma visão ao povo. Tem isso também. Sim, esses consórcios, com certeza, mas eu falo num âmbito geral. Isso. Âmbito geral. Porque esses consórcios a gente vê até nas pesquisas. Vamos dizer, teve um consórcio, a pesquisa tal foi feita pelo consórcio dos veículos tal. Então, esses tentam falar a mesma linguagem, né? Mas se tu for ver num contexto geral... Amplo, né? Amplo. Isso, mas aí é aquilo que o Rodrigo também falou. Quando entra a internet, e você sabe que eles têm um ódio carnal da internet, porque o que acontece? Você deu nessa amplitude... Claro, nós vamos falar que há indivíduos que talvez tenham um sistema de filtro, Luciana, nem tão bom assim, não tem uma base de instrução, não tem uma base educacional, né? Pode estarem perdidos, mas eles têm variedades. Que é aquela história, você chega lá, como dizia o Ford, né? Você tem o carro preto, você pode escolher outra cor sendo preta, né, naquela época. Hoje você tem uma coisa diferente, você tem múltiplas variedades de cor, de tamanho, de potência, né? Então, você acaba aquela história, eu não vou comprar o que você vai oferecer, eu vou comprar aquilo que me interessa. Agora, até isso eu posso estar sendo induzido por essa propaganda. Agora, o que mais me preocupa, Lisete, e pessoal, nisso tudo assim, ó, e vocês só acabaram falando. Hoje, e o Rodrigo comentou que esse é um problema grave dentro da academia. O jornalista virou analista, colunista, comentarista. Taxista, frentista e que mais? Ciclista, né? E ele não reporta mais os fatos. É ou não é? Quem tem que fazer análise e interpretação sou eu, leitor. Sou eu, telespectador. Não é ele me dizer assim, ó, o que exatamente. Aqui, eu vou sintetizar uma parte que tu disseste ali. Então você prefere acreditar no que o Carlos Flávio está dizendo ou nos seus próprios olhos? A que ponto nós chegamos? Eu vou dizer para você o que você vai acreditar, mesmo que você esteja vendo algo totalmente contrário, que colide inclusive com seus valores, os seus princípios, seus interesses, desejos, vontades. É isso que está acontecendo, Lisete, dentro dessa pergunta. E a comunicação é uma máquina poderosa. E uma coisa que nós podemos conversar uma hora dessa é também os efeitos visuais luminosos de determinadas propagandas, inclusive para criança, que são indutórias, assim como músicas que usam determinados comprimentos de onda para manipular a mente das pessoas. Exatamente. Ontem até estava conversando com a Luísa Ilhen, a esse respeito, nós estávamos falando da questão das crianças, e até nós citamos assim, eu faço uma pergunta hoje, claro, talvez, quantas pessoas hoje, crianças hoje escutam uma música clássica ou sabem o que é uma música clássica? Aí tu vai perguntar, e eu convivo também com crianças, aí tu vai botar, elas acham chato, mas o que elas gostam? De um funk? Nada contra um funk, entendeu? Mas na nossa época as músicas tinham um conteúdo, elas tinham uma história, a música clássica era uma música que se ouvia e que leva entendeu? lá em então cima. Tudo isso eu fico pensando, aí tu vê uma criança de hoje, nossa, eu não quero escutar isso. Tu faz me lembrar a maravilha que era Conselhos para a Juventude. Te lembra que era um programa fantástico, onde você aprendia sobre música antes. Tu não só ouvia as orquestras, tu só não ouvia os solistas, né? Tu não só ouvia um tenor, um barítono, uma soprano. Você, né? Como é que era o nome? Isaac Karabchevsky, né? Que foi o grande.
Cara, aquilo porque é história, é cultura, é arte. A gente de fato. cresceu vendo isso na televisão. Exato, e aquilo era sublime, né? A arte é aquilo que eleva. Tanto que Roger Scruton diz que... de elevação tanto agora. Que o grande Roger Scruton, falecido ano passado, um dos grandes pensadores dos 2 séculos, ele dizia, a beleza salvará o mundo. E eu acredito nisso. E um dos últimos locais que ele veio foi Porto Alegre, né? Nas fronteiras do pensamento antes de falecer, né? Já estava bem doentinho. Agora eu gostaria... Dá tempo? Mais uns minutinhos, só vou registrar aqui bem rapidinho aqui. A Lise Brasil, boa noite, sempre ligadinha, tá bonita a mesa, sempre um sucesso, interessante. Só não estou no mate, estou no tererê, por causa do calor, mas ela quer o chopp província. A Ângela Silva também está nos dando boa noite, Milton Charão lá de São Gabriel, sempre nos ouvindo aqui. A Ângela Silva, que fala maravilhosa da senhora Luciana, cheia de verdade, sou dos anos 50 e convivo com jovens que ainda têm princípios. Minhas netas ainda seguem o que passei para os meus filhos, e os mesmos passaram para as meninas. O Milton Charão, grande opinião dessa moça, nossos filhos, netos estão precisando reconhecer suas raízes, quem são os seus antepassados. Benhur Lopes nos dando boa noite aqui, o seu Renato Seidlis Fen, boa noite, Lisete, convidados. Que programa maravilhoso, abraços. A Ângela Silva, que programa maravilhoso, passaria a noite ouvindo sem cansar. Fora as outras pessoas que estão aqui, não só para registrar. E fora a live aqui que está lotadinha, tem muita gente. Até o Hector está aqui, o Hector, Ivani Luca, Denise, GM, Fátima Martins, Benice Saldanha, Brian Ostrais, Salamanara Hackenholbeck, Fernanda Bastos, Paulo Henrique Ribeiro Vaz, Josiane Santos, Maria Helena Toneto, a Cristiane Birger, nossa nova parceira, Marta Jensen Rosa, Gilberto Souza de Melo, fora as outras pessoas. Essa aqui é uma live aqui, não estão em todas as lives, viu como chamou a atenção o tema. Bom, 20h16, temos uns 5 minutinhos aí para... Isso. Então, tá. Nesse contexto de resgate das raízes, da gente se encontrar novamente, porque eu acho que a gente está um pouco perdido depois da explosão tecnológica que nós vivemos. Tem uma passagem que eu gosto muito de comentar com as pessoas, porque foi uma interpretação pessoal que eu dei e que traz algumas respostas para esse momento que nós estamos vivendo, em que a internet entra dentro dos nossos lares, a televisão, essas ideias que vêm de fora, com propostas de mudança, que muitas vezes estão causando um arraso nas raízes da família brasileira e do mundo afora. E tem uma parte que eu gosto muito, que João fala sobre o mar de vidro misturado com fogo. E eu fiquei pensando, o que João, o apóstolo, há 2022 anos atrás, iria fazer uma profecia no qual ele enxergava um mar de vidro misturado com fogo. E me deu uma inspiração, acho que veio um dom, baixou em mim de uma visão de que ele estava falando exatamente desse mar de vidro e fogo no qual nós estamos conectados. As telas dos computadores, as telas das televisões, as telas dos celulares. Porque um homem que não conheceu a energia elétrica, se visse através de uma visão, o que nós estamos fazendo agora, através do celular, do computador, da internet, da televisão, das mídias, ele provavelmente descreveria isso como um mar misturado de vidro com fogo, porque ele entendeu que era o vidro e com luz por dentro, e para ele luz era fogo, certo? E nessa passagem, ele diz que estavam junto ao mar os que iriam se salvar nesse apocalipse, né? Na grande tribulação, enfim, naquela profecia que ele já há 2000 e tantos anos atrás estava falando que nós passaríamos por um tempo de revelação.
e que esses que seriam os vitoriosos, os que venceriam o mal, eles cantariam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Juntos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E daí ele também cita que o cântico, esse cântico de Moisés, a gente daí volta mais 1500 anos atrás, lá no Pentateuco, e lê o cântico de Moisés, que é o quê? A glorificação de Deus. Moisés, na sua grandiosa obra de receber as tábuas da lei, de tirar o povo do Egito, que nós hoje estamos saindo do Egito de novo. Esse tempo de abertura dos olhos para a luz, para o conhecimento e para a verdade, que não é a tecnologia, não tem nada a ver com o avanço tecnológico, e sim com o avanço espiritual. É o novo resgate do nosso povo do Egito, que é a perdição, a escuridão, é a quebra das nossas raízes, é o arrancamento dessas raízes e jogar a humanidade numa vala comum, sem liberdade, sem direito à vida, à família, às suas coisas mais poderosas e preciosas. E aí esse cântico de Moisés diz isso, que o Cordeiro é o que nos salva, e que ele declara o seu amor a Deus, a sua pureza, a sua entrega total, que ele foi desafiado a fazer toda essa grandiosa obra de tirar o povo da escuridão e do pecado e levar para a luz. Então, para mim, esse nosso tema de resgate e entender que nós estamos do lado do mar de vidro mesclado ao fogo, que é por onde a besta entra na vida das pessoas. Ela pode entrar nas nossas vidas através dessas ideias de destruição, é que a gente está despertando e tentando acordar desse sono profundo. Lisete, 20 segundos. Eu gostaria que você que está nos vendo, nos ouvindo, lembrasse uma coisa. O grande muro de resistência da civilização ocidental chama-se Brasil. Não acredita em mim. Procura, pesquisa e você vai se apavorar. E isso pode estar com dias contados. Perfeito. Gratidão, Carlos Flávio. Muito bem. Gratidão aí ao Rodrigo, a Luciana e a todos que nos acompanharam, né? Nós vamos ter que ir a um intervalo e depois do intervalo nós temos aí as entrevistas do Sebrae e tem mais conteúdo direto da redação. E lembrando que quanto mais você compartilhar, mais pessoas têm acesso ao conteúdo. O pessoal está aplaudindo a live aqui. Então, vamos ao intervalo. Obrigada.